Paz, igreja. Estamos aqui na feira do Morada do Sol, cidade de Goiânia, Goiás. Vamos anunciar a mensagem do Evangelho aqui usando o próprio megafone, né? Bastante fluxo aqui de veículos, mas nada nos impede que a mensagem do Evangelho chegue até as pessoas. Estamos lidando com algo que é muito poderoso, né? Que é o Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E não somente temos meios físicos como um megafone, um equipamento forte, mas também temos meios espirituais, né? Que é o Espírito Santo de Deus que assopra a palavra como vento. Sua confiança está no Senhor. Glória a Deus. Por isso que parou de chegar mensagem no grupo. Eu vou lá igual a Juliana, é por isso que parou de chegar mensagem no grupo. Graças a Deus, uma boa noite, que a paz seja contigo, saudações de paz, os que ouvem assim, os que recebem a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Está escrito, bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Essa noite é anunciado o Evangelho. Estou aqui para ler as Escrituras. Está escrito em Mateus 24, versículo 36. Jesus ele diz: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. De que dia que é esse que Jesus está dizendo? Propriamente é o dia em que ele virá nas nuvens do céu. O dia em que com poder, com grande glória virá para buscar os seus escolhidos. Porém esse dia não é dado ao homem, nem a hora. Ora, nós vivemos em um tempo em que muito engano prevalece, muitas pessoas estão dando datas, mas Jesus ele não deixou dia e hora marcado, mas sinais.
Sinais que mostram a vida de Jesus estão evidentes. Os sinais que apontam para o dia do Senhor são muito evidentes. Mais informações no nosso Bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Assim como diz a Escritura, assim como Deus anunciou no passado, e assim como no presente, a palavra do Senhor é anunciada. Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora. Assim foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora e não perceberam. Como semelhante nos dias de Noé estamos vivendo. E a Bíblia fala que eles não perceberam naquele tempo até que veio o dilúvio. Ou seja, as pessoas estão desapercebidas, não estão percebendo que a última hora está à porta, que o dia está se aproximando e que o tempo está se esgotando. Não perceberam porque estavam desapercebidos. O pecado faz com que as pessoas fiquem desapercebidas. As pessoas colocam o seu coração nos prazeres dessa vida e se esquecem que um dia terão que estar diante de Deus. As pessoas aplicam o seu coração aos seus desejos e se esquecem que melhor é antes fazer a vontade de Deus do que a vontade humana. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, porquanto naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, vendiam, compravam. Como nesse exato momento, a prioridade não é comer e beber, a prioridade não é comprar, não é vender. A prioridade é se certificar que quando chegar o fim deste século, sua alma estará no bom lugar. A prioridade não é viver bem nessa terra, mas da eternidade onde estará. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. Ou seja, mais do que qualquer coisa nessa vida. A Bíblia fala que não é mais precioso o sustento, não é mais precioso os bens, mas o precioso é a alma vivente, que habita dentro desse corpo. Um dia terá que estar diante de Deus para prestar conta. E disso deixou certeza Deus, ressuscitando a Jesus Cristo no meio dos mortos. Jesus foi um sinal para essa geração. Jesus é um sinal para esta geração. Assim como o profeta Jonas, por 3 dias dentro do ventre da baleia, assim Jesus é um sinal para essa geração. No 3º dia ressuscitou. E a Bíblia fala em Atos 17 que Deus deixou certeza que há de julgar o mundo por meio de Jesus, quando ressuscitou a ele por meio dos mortos ao 3º dia. Que dúvida você tem que um dia todo este mundo estará diante de Deus para prestar conta de suas ações? Que dúvida você tem que Deus um dia lançará muitas pessoas no inferno, como também salvará aos escolhidos? A Bíblia fala que Deus deve ser temido porque Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Temam a Deus, porque Ele tem poder, tanto no céu, para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Deus deve ser temido não somente porque Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno, mas sim porque também, certamente, Ele criou todas as coisas. O que é a criatura para questionar ou indagar aquele que o criou? Porventura a matéria feita do barro pode dizer aquele que o formou? Deus é inquestionável, mas as pessoas em sua loucura, infelizmente questionam
aquele que o criou, o próprio Deus. E muitos, segundo fala o próprio salmista, o homem nécio diz em seu coração que não há Deus, mas a Bíblia fala que ele tem se corrompido. O homem que em seu coração ele tem dúvida acerca da existência de Deus, ele já está corrompido. O homem que em seu coração ele diz que não há Deus, segundo o salmista, ele já está corrompido. O diabo cegou o entendimento de tantas pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Sim, está escrito em Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A incredulidade tem aumentado. Você percebeu a incredulidade, a falta de fé, a falta de afeto para com Deus, ela aumentou. A incredulidade tem se multiplicado pela terra. A cada dia mais a incredulidade tem aumentado. A iniquidade tem se multiplicado sobre essa terra. O sodomismo tem aumentado. A imoralidade tem aumentado. Por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado diante do Pai, diante do Senhor. É um sinal evidente, é uma evidência muito grande de que o dia do Senhor se aproxima. Não somente isso, mas todas as outras coisas que diz respeito ao dia do Senhor. O sinal de Noé, em Mateus 24, versículo 37, em que Noé entrou pela arca e muitos foram arrastados pelo dilúvio, é o sinal da vinda de Cristo. Jesus fala que como foi naqueles dias, assim também será na sua vida. Ou seja, as pessoas não vão querer nada com Deus. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais as pessoas elas se afastam de Deus e menos elas querem algum compromisso com Deus. Isso é um sinal evidente de uma grande frieza. E Cristo está às portas. E o dia do Senhor está perto. Como disse o Sofonias, o profeta, no capítulo 1, versículo 14, dizendo: o grande dia do Senhor está perto, está próximo o dia do Senhor. O dia do Senhor está se aproximando, moradores da terra. Se preparem para se encontrar com Deus. O dia do Senhor se aproxima, moradores. Se preparem para se encontrar com Deus. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando. Estamos falando do fôlego de vida. Estamos falando do ciclo de vida pela terra. O dia, assim como o vapor se passa, a alma também ela vai se transcorrer. Ela vai se evaporar. Ela vai subir ou ela vai descer. O tempo está se aproximando. Corre para salvar tua alma. O tempo está se esgotando. Se endireita diante do Senhor, endireitai as vossas veredas. Preparai o caminho para o Senhor. Justamente foi isso que aconteceu nos dias de Noé. Noé estava anunciando ao povo por 120 anos a mesma mensagem. Não houve arrependimento algum no coração dos que ouviam. Não houve afeto nenhum no coração dos homens, porque o pecado tomou conta de seu coração. Onde o pecado tomou conta, se esfriou o amor para com Deus. Onde o pecado tomou conta, a imoralidade ela aumentou. Onde o pecado ele vem se multiplicando, vem se aumentando a cada dia mais a frieza diante de Deus. A cada dia mais aumenta não somente o número de homicídios por causa da frieza, da dureza do coração dos homens, mas como também aumenta a imoralidade, aumenta a impiedade. Traições são imoralidade. Relacionamentos com pessoas do mesmo sexo são imoralidades. Depravações na mente, imoralidades. Assim nos dias de Noé, como também
A Bíblia fala, será na vinda do Filho do Homem. Como foi no tempo de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. A mensagem foi anunciada, mas também foi rejeitada. Os avisos foram dados, mas não se arrependeram. Não quiseram se tornar a Deus. Não quiseram se voltar a Deus e não deixaram os seus maus caminhos. Bebiam, comiam, davam-se em casamento e foram mortos. Não perceberam, estavam distraídos demais, pecando e vivendo nesse ciclo vicioso. O homem não percebe que sua alma está caminhando para o inferno, buscando os prazeres dessa vida, buscando satisfazer seus desejos carnais. Não percebem o perigo que sua alma está correndo de descer ao inferno. Não percebem que sua hora está acabando, seu tempo está se esgotando. Esse é o grande problema dos prazeres do pecado, de viver uma vida distante de Deus, porque na última hora nem sempre tem aquele último suspiro, nem sempre tem aquele último momento para se arrepender. Não houve nos tempos de Noé o último momento para se arrependerem. Quando a porta se fecha é tarde, porque a porta que Deus fecha o homem não abre, e a porta está aberta. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. Jesus é a porta das ovelhas, entra por essa porta. A porta está aberta, mas vai se fechar. A porta está aberta, mas está se fechando. O tempo está se esgotando, moradores da terra. A porta ainda está aberta, por isso entra pela porta. Entra pelo caminho estreito. Estreito e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que entram por esse caminho. É uma minoria que se salva. É uma minoria que busca a salvação. É uma minoria que está buscando a vida eterna. E são poucos que se salvam. Na casa do Pai há muitas moradas, mas porém são poucos que ocuparão essas moradas. São poucos que têm interesse. São poucos que têm verdadeiro sentimento de compaixão para com sua alma. Nos dias de Noé, Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Estando duas, então moendo no moinho estará uma levada e outra deixada. Então estejam vigilantes, porque não sabem o dia nem a hora em que há de vir o ladrão. Mas se soubessem, certamente vigiariam, não deixariam o ladrão roubar a sua casa. Por isso estejam prontos, estejam preparados, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Jesus há de vir na hora em que menos esperam. Jesus Cristo deixou a promessa que há de vir, virá na hora em que menos esperam, assim como o ladrão. O ladrão não avisa, não dá sinais, não marca dia, não marca data. Na hora em que as pessoas estão mais desapercebidas, simplesmente aconteceu. Na hora que o mundo estiver simplesmente desapercebido, vai acontecer. Acontecerá o grande dia, o arrebatamento. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está próximo. Aproxima-se muito o dia do Senhor. Naquele grande dia, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Mas pelo fogo do ardor, da ira e do zelo de Deus, os homens perecerão, como assim pereceram nos dias de Noé. Se arrependam, moradores. Torne-se a Deus. Prepare-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus.
Estejam preparados para se encontrar com Deus. Se prepare. O tempo está se esgotando. É dado ao homem oportunidade. A Bíblia fala que o sol, ele nasce tanto ao justo como ao injusto. A oportunidade, ela um dia vai se esgotar. O fim dessa vida, quando cessa o fôlego de vida, acabou a oportunidade, não há mais como voltar atrás. O fim do caminho é sem volta. Escolha pelo caminho. Se certifique que está seguindo o caminho que conduz à vida. Porque quando chegar ao fim do caminho é impossível voltar atrás. No fim desse caminho há um destino final chamado céu e outro chamado inferno. Um que conduzirá à salvação e outro que conduzirá à condenação. Se certifique-se que está no caminho certo. Se certifique-se que está seguindo a Cristo. Cristo, o caminho verdadeiro. Tenha certeza qual caminho você está seguindo. O homem que tem certeza de que a quem ele segue, tem certeza na sua alma aonde se encontrará no fim do curso dessa vida. Por isso, segundo a palavra do Senhor, diz: examine cada um a si mesmo e vejam se já não estão reprovados. Se você examinar-se a sua vida, a sua conduta, as suas escolhas, segundo o que diz a Escritura, você vai descobrir para onde está caminhando a sua alma. A sua consciência dirá aonde estará quando chegar o fim dessa vida. A sua consciência dirá se está preparado para se encontrar com Deus ou não. Se prepare. A melhor coisa é estar com a consciência segura em Deus, sabendo que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, diante de Deus o Pai terá uma casa eterna preparada pela mão de Deus. A Bíblia fala que é diante de Deus honroso que o homem ele padeça e ele sofra agravos, estando vivendo piamente, justamente em Deus. Mas é desonroso o homem padecer sem Deus, porque vergonhosamente os homens perecem, vergonhosamente as pessoas vivem em seus pecados. E é vergonhoso porque tudo está diante dos olhos de Deus. É vergonhoso as práticas que os homens estão ocultando diante dos olhos humanos, porque tudo está diante dos olhos de Deus patente. O Salmo diz que os olhos do Senhor Deus está em todos os lugares da terra. Contempla os bons, contempla os maus. E se nós descermos ao mais profundo oceano, está os olhos de Deus. Se subirmos ao mais alto céu, Deus está observando. E não há lugar nenhum em que os olhos de Deus não estejam contemplando. Ou seja, tenham diante de Deus temor, sabendo que suas ações vergonhosas estão sendo contempladas por aquele que é puro, santo, diante daquele a qual terão que um dia comparecer. Será que você vai ter coragem de fixar os olhos nos olhos de Deus naquele grande dia do acerto de contas? A consciência do homem que vive em seus caminhos maus, jamais consegue deixar em paz. O homem que vive em seus caminhos tortuosos, seus caminhos depravados, caminhos de perdição, jamais ele vai conseguir olhar com a consciência limpa nos olhos de Deus. Mas um dia todos terão que prestar conta. E a hora de se preparar é agora. E o tempo de estar buscando a Deus é no dia que se chama hoje. Coloca a boca no pó, clama a Deus pela misericórdia, porque pode ser que ainda haja misericórdia. Mas talvez pode ser amanhã tarde. No dia de hoje talvez se encontre a misericórdia se buscar. Mas o amanhã pertence a Deus, e sendo tarde demais será para os que não se arrependeram quando chegar ao fim do curso dessa vida. Não cometa os mesmos erros. Na geração de Noé, não deram ouvidos. O ser humano sempre deixando para a última hora. Isso não é um costume somente brasileiro.
Deixar Deus para a última hora é uma grande negligência. Deixar para se arrepender dos seus pecados à última hora é um grande perigo. Deixar para buscar a Deus na última hora é uma grande loucura. É uma grande negligência que te custará muito caro. Assim foi nos dias de Noé. Não se arrependeram, não deram ouvidos. E a Bíblia fala que veio o dilúvio, levou a todos. Segundo relata as Escrituras, Deus selou a porta da arca de Noé pelo lado de fora, não deixando nenhuma forma de que o homem pudesse entrar, porque o homem teve uma vida inteira pela frente, 120 anos. Pelo que sabemos, Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos, ressuscitou, ou seja, a porta está aberta há mais de 2000 anos. Nós estamos com alguns anos de vantagem na frente da geração de Noé. Estamos com algumas porcentagens à frente da geração de Noé, porque só tiveram 120 anos. E foi o suficiente naquele tempo. Mas não se arrependeram. Não quiseram buscar Deus, não quiseram deixar suas práticas más, não quiseram abandonar suas malícias, não quiseram abandonar suas paixões infames, não abandonaram o erro, não abandonaram seus caminhos de embriaguez, não abandonaram suas imoralidades, nem se arrependeram dos seus adultérios, e foi tarde demais, e veio o dilúvio, levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando menos perceberem, aconteceu, e a porta estará fechada, e não terá mais como revogar e voltar atrás. A porta vai se fechar. O tempo está se esgotando e a porta vai se fechar. Entrai pela porta. Jesus é a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta, salvar-se-á e achará pastagem. Sabemos que a única forma de entrar por essa porta é seguindo as palavras de Jesus Cristo. A única forma de entrar por essa porta é sendo obediente no que diz respeito à palavra de Deus. A Bíblia, ela anuncia um caminho. A Bíblia anuncia Jesus como caminho. Quantos estão seguindo esse caminho? Você está seguindo? Tem buscado seguir este caminho? Caminho estreito, caminho apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Caminho estreito e apertado é um caminho que não tem como o homem continuar em seus pecados e com o nome de Deus nos lábios. O caminho estreito é um caminho que não tem como o homem dizer o nome de Deus sem se apartar de suas iniquidades. Segundo diz a palavra de Deus, todo aquele que profere o nome de Deus, ele se aparta de suas iniquidades. Todo aquele que quer proferir ou dizer o nome de Deus, ou ter o nome de Deus no seu lábio, ele deve se afastar de toda iniquidade. Se afastem das imoralidades, se afastem das más línguas, das palavras torpes, se afastem da idolatria, se afastem do orgulho, da soberba, estejam distantes da ganância, se afastem de toda iniquidade, de toda impureza do coração, de toda a feitiçaria, a mentira, a soberba. Segundo a Bíblia diz, a soberba ela precede a ruína. Deus ele dá graça aos humildes, mas os soberbos Deus ele resiste. Deus resiste a soberba, e Deus resiste aos soberbos, mas porém Deus dá graça aos humildes. Humildade diante de Deus não é uma fala mansa. Humildade diante de Deus é submissão. Humildade diante de Deus é fidelidade, é se arrepender, é reconhecer. Humildade diante do Senhor é você estar arrependido, você se humilhar, reconhecer suas falhas, como diz o livro de Tiago no capítulo 4. Limpai as mãos, pecadores, reconheçam as vossas misérias, lavem-se de suas iniquidades, como diz a mensagem de Tiago capítulo 4. É uma mensagem de Deus a todos nós. Devemos lavar a alma pelo precioso sangue do Cordeiro Cristo.
como o cordeiro foi oferecido para purificar, para transformar o homem em uma criatura, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, todas as coisas tornam-se velhas, todas as coisas no passado se tornam velhas. Se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura, e aquilo que no passado foi feito se tornou, segundo a Bíblia, lançado no mar do esquecimento, porque todas as coisas se fizeram novas. Jesus falou que é impossível o homem herdar o reino do céu se ele não nascer de novo. Nascer de novo é necessário. E nascer de novo é a única forma de deixar as malícias, de ter um coração como de uma criança. Jesus falou que o reino dos céus é dos pequeninos. E se quiseres entrar no reino dos céus, devemos tornar como um deles, como um dos tais. Ou seja, com um coração puro, sem a malícia, sem a maldade, sem a perversidade. É a única forma. Infelizmente o homem ele não acredita mais nem em si do que dirá a própria palavra de Deus. As pessoas perderam a esperança, perderam verdadeiramente a fé. A incredulidade tem aumentado. As pessoas não têm simplesmente esperança nem em si mesmo. O que dirá acreditar nas próprias palavras de Deus? Isso mostra o quão distante está de Deus. Isso mostra o quão esse mundo tem se esfriado diante de Deus, o quanto estão distantes de Deus. Tem palavras que surgem soam como uma loucura aos ouvidos de muitos. Se tornar santo, santo é Jesus. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis que vocês os santos julgarão o mundo. Se vocês se acham indignos de julgar as coisas pertencentes a esta vida, o que dirá julgar os anjos? 1 Coríntios capítulo 6, primeiro versículo adiante diz isso. O homem não acredita mais na existência de Deus e nem na palavra. Não acredita e não tem esperança em si mesmo, o que dirá no que diz respeito à Bíblia. Mas a Bíblia fala que se não nascerdes de novo, não se tornarem novas criaturas geradas em Cristo, jamais poderão herdar o reino de Deus. Se não se tornarem os vossos corações como um dos pequeninos, um coração puro, jamais entrarão no reino de Deus. Deus colocou os limites e o homem não respeita os limites. Deus impôs limites, colocando limites, mas as pessoas não respeitam os limites. As pessoas não dão ouvidos aos limites que Deus colocou. Uma grande loucura está vivendo neste mundo, em seus caminhos maus. Uma grande loucura está vivendo neste mundo como viveu nos dias de Noé. Comendo, bebendo, comprando, vendendo, dando-se casamento. Não há problema nenhum nisso. O grande problema é que não estão preocupando com o principal. Que nem só de pão vão viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O grande problema é que estão negligenciando o principal alimento, que é o alimento da alma. A palavra. A palavra é o sustento para a alma. E isso está sendo negligenciado por muitas pessoas. As pessoas buscam comer e beber, se sentir saciados, satisfeitos, mas e a tua alma? E a tua alma está sendo alimentada da palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Torne-se ao Senhor. Busque de toda a tua força. Busque ao Senhor de todo o coração. Busque ao Senhor Deus enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos. Torne-se a Deus. A benignidade de Deus, a benignidade e misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas um dia essa misericórdia ela vai se findar, assim como o fogo de vida, um dia ele vai se evaporar. A misericórdia que hoje está ao dispor, um dia ela vai acabar como o fogo de vida também, juntamente.
Se preparem para se encontrar com Deus, se arrependam dos pecados. Se arrepender de quê? Se arrepender da malícia, da maldade, do orgulho, da soberba, da inveja, das bebedeiras, das feitiçarias, do adultério, os roubos, a mentira, de todo o pecado. Como Jesus anunciou, arrependam-se de vossos pecados para ter a remissão de vossos pecados e alcançar o refrigério de Deus. Infelizmente as pessoas não acham que têm sido mal diante de Deus e cometido pecados, porque infelizmente dizem e perguntam se arrepender do quê? É como se fossem seres diante de Deus e que estão vivendo como anjos, que não têm praticado coisas más aos olhos de Deus, mas infelizmente o coração do homem está manchado de malícia, está manchado de maldades, de iniquidades, há mentiras. A Bíblia fala que prevalece o roubar, o perjurar, o enganar, a injustiça, a soberba. Ela prevalece aonde as pessoas rejeitam a misericórdia de Deus, aonde as pessoas rejeitam a verdade de Deus, prevalece a iniquidade. E ela vai aumentando e vai se esfriando a cada dia mais. O homem diante de Deus se tornando um homem irracional, fazendo escolhas más e trilhando por um caminho de perdição, por um caminho perverso. Porém hoje é anunciada a mensagem de Jesus Cristo, a qual é um convite a se arrepender, é um convite para se tornarem a Deus, é uma mensagem de conscientização para você mesmo se examinar, se assim avaliar e entender se está preparado para se encontrar com Deus. Se prepare para se encontrar com Deus, estejam preparados. Prepare-se para se encontrar com o Senhor, porque o tempo está se esgotando, a porta vai se fechar, e quando a porta se fechar, tarde demais, e não haverá como voltar atrás, como foi nos dias de Noé, será assim a vinda do Filho do Homem. Daquela mesma forma está se cumprindo, com passos largos caminhando o mundo para a destruição. Com passos largos o mundo caminhando para a condenação. E não estão percebendo que as coisas estão se estreitando, não estão percebendo, como foi no dia de Noé, não perceberam. Não ignore os avisos. Não seja negligente. Não seja de coração perverso. Não seja soberbo. O Senhor Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. O orgulho tem assim tomado o coração de muitos. E o orgulho faz com que as pessoas se afastem de Deus e assim estejam negligenciando, ignorando os avisos, não dando ouvidos. Mas Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que vem da parte de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito, a noiva diz: vem, quem tem sede, venha, e de graça lhe darei da fonte da água da vida. Arrependei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, deu tempos do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 adiante. Ficaram de fora do reino de Deus os cães, os feiticeiros, os imorais, os perversos, os mentirosos, os sodomitas, todos os que amam e cometem a mentira, serão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Se certifique-se que não está nessa lista, pois ainda enquanto há tempo, torne-se a Deus, abandonando todo o sodomismo, toda imoralidade, perversidade, todo orgulho, toda mentira, feitiçaria. A Bíblia fala que não encontre em vosso meio tais coisas, porque declara a própria Escritura que os que cometem tais coisas
serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é uma mensagem de alerta, uma mensagem de amor, porque segundo o que diz a própria palavra do Senhor, a verdade é uma forma de amor, mas a negligência não. A negligência, ela é uma covardia, é uma forma em que as pessoas estão em seu coração cultivando o engano e estão caminhando para a perdição, mas a verdade, ela te poupa das consequências terríveis. E a pior consequência é lago de fogo e enxofre, acredite ou não, a pior consequência existente são lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia fala que será a segunda morte. É uma morte consciente, é uma sentença onde as pessoas têm a plena consciência do que está sendo feito, do que acontece. Porém, tarde para se arrepender e impossível fazer alguma coisa, pois tarde demais é quando o homem desce ao pó, e quando estiver diante do lago de fogo e enxofre será tarde. Por isso escolha pelo caminho estreito. O estreito é o caminho que conduz à salvação, mas largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos estão entrando por esse caminho. Jesus está à porta, moradores. Não sejam negligentes, não sejam de coração duro, obstinado, mas torne o seu coração a Deus em arrependimento. Clame pela misericórdia do Senhor. Peça ao Senhor Deus para que venha conduzir seus caminhos. Leia as Escrituras dia após dia, examinando o que está escrito, porque nas Escrituras, na Palavra de Deus, nós encontramos a vida. Jesus está à porta. Quem tem ouvidos, ouça. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Que a paz esteja contigo. Pai do Senhor, meus amados irmãos, finalizado por aqui a pregação do Evangelho, e que Deus venha dar graça aos irmãos aí do outro lado para estar pregando o Evangelho também. Não sejam omissos, não sejam negligentes, usem o fôlego de vida que vocês têm para pregar o Evangelho, usem as suas forças, sua saúde para poder levar a mensagem do Evangelho. Deus não vai tomar como inocente aos culpados, ou seja, os negligentes, mas o Senhor Deus fará trazer a juízo tudo que as pessoas têm feito, também o que tem deixado de ser feito.
A omissão é algo muito perigoso. A omissão é algo muito perigoso. Olha aí, multidão de pessoas. Seara, grande a seara. Poucos estão trabalhando nessa seara, poucos são os ceifeiros. Irmãos, são poucos que querem pregar a palavra de Deus na rua. São poucos. São muitos poucos que querem levar a mensagem do evangelho na rua. É lamentável, a gente não encontra. A gente não encontra, infelizmente, esses homens de Deus aí, esses grandes homens cheios do poder de Deus, esses homens usados por Deus. A gente não encontra eles nas ruas. Disputam por cargos eclesiásticos, disputam para ver. Olha aí, tanto de gente aí para ouvir a mensagem de vocês. Olha o tanto de gente. Só que a gente sozinho não consegue fazer isso não. O corpo cansa, a voz cansa, até as forças espirituais da gente a gente vai sentindo esgotando. Não dá. É grande a seara, tem muita coisa para fazer, mas infelizmente muitas pessoas estão negligenciando isso. A importância do evangelho ser anunciado nas praças e nas ruas. Onde que Jesus falou para vocês anunciar dentro dos templos? As pessoas estão muito confortáveis pregando só dentro de templo e não pregam no principal lugar, que é ruas, praças e etc. Né? Estão muito confortáveis, como se estivessem aí sendo obedientes, cumpridores da palavra de Deus. Mas me responda uma coisa. Jesus, ele pregava somente dentro dos templos? Porque pelo que eu posso perceber, a sinagoga, ela era o templo dos fariseus e não era um templo cristão. Então onde que Jesus ia pregar? Se não existia um templo cristão, um templo ali de adoração para Deus, mas sim uma sinagoga religiosa, um templo religioso, como é que responde isso aí? Vemos Jesus pregando nas ruas, praças, casas e assim adiante, né? Mas infelizmente os homens de Deus hoje, os tais pregadores, servos de Deus, eu acho isso aí uma grande missão aí, né? Ficar viajando de cidade em cidade para pregar em templos diferentes, em denominações diferentes. Isso aí é só para glória humana, para fazer crescer crescer o ego, né? Aumenta para poder ter o seu nome assoprado, para poder gerar arrecadação, né? Nas sinagogas, nos templos. Cuidado, igreja. Fica de braço cruzado não arruma desculpa não. Tem saúde, usa ela para glorificar Deus. Não importa se o cabelo tá branco. Ainda que tiver uma pouca força aí, com a mão trêmula, se der para ainda falar de Jesus, fala. Não seja omisso. A gente tá aqui colocando a cara. A gente tá enfrentando o diabo cara a cara aqui. A gente tá passando aqui humilhação pelo evangelho. A gente tá sofrendo aqui cansaço pelo evangelho, fome pelo evangelho, né? Rejeição pelo evangelho, né? Tudo que a gente tem que suportar pelo evangelho, irmãos, a gente faz com amor e devemos fazer, né? Isso me lembra a declaração de Paulo, dizendo que por muitas vezes foi preso, muitas vezes ele foi açoitado até quase a morte. Tudo isso por causa do evangelho. Correu risco na mão dos falsos irmãos. Olha que coisa terrível e chocante. Sofrendo até mesmo na mão dos falsos irmãos. Os falsos irmãos são muito perigosos. Eles são perversos.
Porque além de eles virar as costas na hora que a gente mais precisa, eles também criam calúnias também contra a gente. Os falsos irmãos, eles nos levam aos tribunais. Os falsos irmãos, eles nos arrastam diante dos homens nos tribunais para poder ali nos envergonhar. Eles fazem as pessoas ter uma imagem distorcida da gente, né? Os falsos irmãos, eles vê a gente pregando e eles ficam falando coisas contrárias a gente que não condiz com o que somos ou com o que estamos fazendo. Então Paulo sofreu muito na mão dos falsos irmãos. E esses mesmos, eles nos entregam todos os dias, eles viram as costas pra gente. Aqui em Goiânia você vê gente evangélica demais, mas nenhum deles se manifestando, dando glória a Deus, ou até mesmo assim um apoio, né? Um apoio, tipo, uma mensagem, tipo assim, mostrando que eles estão de acordo. Não, eles viram a cara, eles viram as costas, mas esses aí são muito hipócritas. Eles se envergonham porque eles não fazem, e eles, quando vê alguém fazendo, é como se eles tivessem inveja. Eles não têm coragem de fazer, e como eles não têm coragem de fazer, eles reprovam como algo errado o que alguém já está fazendo, né? No caso, nós estamos aqui pregando o evangelho e os falsos irmãos, eles estão simplesmente reprovando porque eles não têm coragem de fazer. Mas Deus vai cobrar. O evangelho tem que ser anunciado. Até quando nós vamos negligenciar isso? Até quando negligenciarão isso? Até quando? Que Deus possa ter misericórdia de quem Ele quiser.